Boa noite a todos. Com a graça de Deus, damos por aberta, na data de 26 de setembro de 2025, a audiência pública da saúde para avaliação do relatório detalhado quadrimestral da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2025. Desde já agradeço a presença de todos pelo comparecimento na audiência pública da saúde para que possamos acompanhar a prestação de contas na área da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2025. Cumprimento nossa diretora da saúde, Amanda, nossos vereadores, a plateia aqui presente e todos os nossos internautas. Essa presidência designa o vereador Lucas Santiago para secretariar os trabalhos, que desde já quero agradecer a solicitação feita por ele para que a nossa transmissão fosse ao vivo e essa audiência pública para toda a nossa população pudesse estar aqui acompanhando essa audiência, tá? E também o nosso presidente, senhor Daniel, por ter concordado, tá? Informo a todos que o relatório detalhado quadrimestral da saúde esteja disponível aos presentes, bem como que o mesmo também esteja disponível no site da Câmara. Essa presidência informa que o relatório foi tempestivamente encaminhado à Câmara, devidamente distribuído aos vereadores, bem como os editais foram publicados na internet, afixados nos locais de costume e encaminhados via e-mail a diversos segmentos de representação da sociedade, bem como publicado o edital no Diário Oficial do Município. Como forma de publicidade, essa presidência informa ainda que também convidou a toda a população para participar da audiência pública durante a 14ª sessão ordinária. Solicito aos vereadores e demais presentes que, em virtude de a transmissão da audiência pública estar sendo realizada no Facebook da Câmara e que as perguntas e respostas sejam feitas com o uso do microfone, bastando apenas o interessado manifestar interesse no uso da palavra e aguardar a presidência colocar a palavra à disposição do interessado. Prosseguindo a audiência pública, coloco a palavra à disposição da diretora da Saúde, Amanda Cares Piccolo, a qual, desde já, agradecemos a presença. Boa noite, Helena, presidente da Comissão da Saúde da Câmara. Boa noite ao presidente Daniel, que não se encontra hoje presente. Ao público presente online que nos assiste. Quero registrar meu agradecimento à equipe de saúde, que com dedicação e competência torna possível alcançarmos os resultados. Eu sozinha não teria o mesmo êxito que almejamos ter no final dessa jornada. Muito obrigada. Também agradeço a esta casa pelo diálogo constante, essencial para construirmos soluções conjuntas. Não poderia deixar de mencionar a prefeita Graziela, a quem agradeço por todo o direcionamento e apoio nos desafios da pasta da saúde. Com a união de esforços, tenho certeza de que avançaremos cada vez mais para beneficiar a nossa população. O relatório detalhado quadrimestral hoje em questão é referente ao mês de maio a agosto de 2025. Posso iniciar falando que, neste mês, nós tivemos alguns aumentos benéficos à população, né? Como na parte de assistencialismo.
né? Como o oferecimento de uma psicóloga a mais, que isso fez com que nós conseguíssemos reduzir a demanda que estava sendo aguardada para isso. Também na parte da reabilitação física, né? Em relação ao home care, nós conseguimos zerar essa fila, baseado na contratação, através do CRIS, de uma fisioterapeuta cadastrada pelo consórcio, e isso fez com que nós dessemos andamento, e isso foi muito benéfico. Ao mesmo tempo, também, a fila da fisioterapia reduziu. Hoje nós estamos, né, Nena, com 63, né? Então a gente deu um andamento muito constante em relação a isso. Na parte farmacêutica, nós também tivemos ganhos referente a medicações que foram... a farmácia manteve o abastecimento regular de medicamentos básicos e especializados, né? Com destaque para medicamentos de uso contínuo, como hipertensão, diabetes, antibióticos, psicotrópicos. O volume financeiro aplicado diretamente garante, com isso, a redução de judicialização e falta de remédio. Tá? Na parte da vigilância em saúde, nós fizemos as vacinações de influenza, nós efetuamos 866 doses, as vacinas antirrábicas, que é de suma importância, foram 900 animais vacinados. Visitas domiciliares de combate ao Aedes foram 11.645, tendo em vista, e é bom ressaltar, que nós saímos da zona endêmica da nossa região, tá? Em relação à transmissão do Aedes aegypti. Notificação de agravos, né? Nós tivemos, nesses 4 meses, 18 casos de dengue, 1 de hanseníase, 31 acidentes com animais peçonhentos e 4 de sífilis. Lembrando que, desses 31 acidentes com animais peçonhentos que envolvem escorpião, nenhum foi preciso a utilização de soro e internação. Tá? Os nossos desafios e medidas em curso são a escassez de profissionais médicos e custos crescentes de insumo. Então, o valor aumentado desses insumos acaba sendo para nós um desafio. Em relação a profissional, se vocês verem no relatório, nós tivemos um aumento de custo do consórcio, tá? Referente a consultas médicas, porque nós tivemos no SF São Mateus a saída. Ela pediu exoneração da médica da Estratégia de Saúde de Família, que é a doutora Giovana. Para isso, nós pegamos, com o apoio do consórcio, já que tem todo um protocolo a ser seguido, de fila de espera, de pessoas que estavam aguardando para ser chamada, chamamos o último, ele tem 30 dias para dar essa resposta, enfim, nós não poderíamos ficar sem um médico nessa estratégia. Hoje temos lá um médico que está fazendo esse serviço pelo consórcio, e por isso que teve este custo aumentado em relação à clínica médica referente ao consórcio CRIS, ok? Que vocês devem ter reparado aí no relatório. Tá? Por exemplo, no primeiro quadrimestre do CRIS, nós tivemos 29.271,44 lá no SF São Mateus, né? Das estratégias, na verdade. Hoje, nós temos R$ 56.858,56 referente à estratégia. Dá uma diferença, referente ao CRIS, desculpa, dá uma diferença de R$ 101.522,05. Mas isso é explicado porque nós aumentamos a assistência à população. Como assim aumentou? Por exemplo, no quadrimestre anterior, nós não tínhamos neurologista adulto. Neste, nós temos a neurologista adulto. Gerou um custo de R$ 30 mil, que é do consórcio, ok? Psicólogas. No primeiro quadrimestre, nós tínhamos 2 psicólogas que são concursadas, efetivas pelo município. Devido ao aumento da demanda, nós não poderíamos ficar aguardando, e foi uma forma de estratégia, através do nosso consórcio, chamar uma profissional. Então, nesse quadrimestre, foram gastos pelo CRIS R$ 9.843, com essa psicóloga que veio pelo CRIS, ok?
Ortopedista, no primeiro quadrimestre, não estávamos tendo. Agora, através também do consórcio, nós tivemos R$ 6.955 utilizado para o ortopedista através do consórcio. Oftalmo também acrescentou nesse quadrimestre. É uma coisa benéfica, porque no primeiro não tinha. Gerou 4.247 de referente a esse quadrimestre com o oftalmo. Tá? Com isso, claro que, quando nós ofertamos especialidades, aumenta, normal, plausível, a quantidade de exames. Por exemplo, se você vai num ortopedista e ele avalia a necessidade de uma tomografia, de uma ressonância, de um exame que é fundamental para o fechamento de diagnóstico do caso do paciente, ele vai solicitar. Então, isso também é esperado, esse aumento. Tá? Então, essa diferença de 101.522 é uma diferença para mais esperada, porque nós ofertamos mais ofertas de especialidades para a população. Tá? Bem, vamos lá. Alguma pergunta referente a isso? Eu tinha essa pergunta justamente por conta do aumento, né, dessa folha aí, mas você já fez a resposta. Eu tinha até feito a pergunta aqui para mim te fazer, né? Porque houve o aumento no valor das consultas do consórcio. Sim. Mas você já porque, respondeu. Assim, é necessário, porque nós estávamos vindo de um platô, e até a Josi está aqui, né? E é muito importante, de fato, essa ligação entre a minha equipe, porque, de fato, eu sou uma equipe, não sou individual. E eu sozinho não iria conseguir zerar a fila do home care, eu não iria conseguir dar andamento com o neurodesenvolvimento, a regulação. Então, assim, a Josi me traz a demanda, nós sentamos e nós achamos, de alguma forma, como solucionar isso. Então, vai atrás do consórcio. Essa questão do ortopedista, a gente praticamente exigiu um ortopedista, enfim. Então, o nosso objetivo em conjunto, em equipe, é zerar essa nossa demanda ou, pelo menos, otimizar essa fila, não deixar guardando muito tempo. Se tem uma outra alternativa, nós vamos fazer essa outra alternativa. Então, por isso que teve esse aumento. É bom ter tido esse aumento, e se a gente consegue, né, Zé Carlos, arcar com essa diferença, porque é a população que está sendo beneficiada com isso. Tá? Então, Sim, em relação a isso. Outra também que eu ia fazer é porque que lá na estratégia do Jardim São Mateus não estava tendo médico por 40 horas, que você também já respondeu que o doutor está atendendo, né? Lá, e por falta de médico que não assumiu no concurso. Na verdade, nós temos, a partir do momento que a doutora Giovana avisou que ela iria ficar até tal dia, depois ela iria exonerar, né? Tinha um concurso vigente aberto e tinham lá 3 candidatos a ser chamados. Aí tem todo aquele protocolo, chamou-se um por um, tem o prazo de 30 dias para que esse candidato responda, assine a desistência, que não vai assumir. E isso leva, não que eu goste, para mim não é benéfico, tá? Mas eu tenho que respeitar porque é um direcionamento, eles têm esse período, né? Então, por conta disso. Mas tivemos essa alternativa de chamar pelo CRIS um médico para atender esse SF, tá? Até que abra, e vai ter que abrir, um outro concurso, porque as 3 pessoas que estavam aguardando não quiseram, já estão em outra cidade, já estão atuando, não se interessaram em assumir. Tá? Então, a gente vai ter que, nós vamos abrir outro concurso, e isso leva um tempo de 3 a 4 meses para que seja essa parte toda burocrática e protocolada. Sim, então a minha pergunta, as 2 foram respondidas. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar, senhor. Aqui tem microfone, Evandro, na tua bancada. Primeiramente, quero cumprimentar a nossa diretora da saúde, Amanda, cumprimentar todo o público aqui presente que está acompanhando essa audiência. Seria bom que fosse todas as audiências dessa maneira, que todos pudessem estar acompanhando, né? Em relação
ao trabalho, à explicação da nossa diretora. É louvável o aumento dos recursos que foram gastos, porque nós vemos que estão cuidando das pessoas. Então, aumento com médico, aumento com psicólogo, aumento com outros profissionais que vai atender as demandas, né? Eu só queria fazer aqui uma pergunta em relação às nossas emendas impositivas, que foram destinadas, e também informar a população que todos os vereadores, 50% do orçamento destinado ao vereador, da cota que ele tem, é destinado à saúde. Então, todos os vereadores da gestão passada colocaram emenda na saúde. Eu queria saber da diretora, em relação à emenda minha, que foi colocada para a saúde, de R$20 mil na ficha 02, 06, 33, 90, 32, aquisição de suplementos alimentares. Também, sobre a emenda que eu coloquei, na ficha 02, 06, 33, 90, 32, R$11.305, para aquisição de fraldas, e também a emenda de R$20 mil, que foi destinada ao nosso Hospital São Paulo, na ficha 02, 06, 33, 50, 39. Se essas emendas já foram pagas ou ainda serão pagas? Evandro, vamos lá. A emenda de R$20 mil, referente a materiais, no caso, insumos alimentícios, já foi utilizado, ok? A emenda referente a R$11.305,13 também foi utilizada para aquisição de fraldas, conforme solicitado pelo vereador. A emenda de R$20 mil, que é destinada ao hospital, ainda não foi destinada e utilizada. Correto. Eu só queria, então, pedir à diretora da saúde que esteja dando o mesmo tratamento aos outros vereadores, visto que alguns vereadores já foram lá no Departamento de Saúde, e a diretora fez assim um enunciado à população das emendas que eles destinaram. Então, eu queria também que o mesmo tratamento, já queria pedir também à nossa presidente de saúde, a Leninha, que o mesmo tratamento fosse dado também aos outros vereadores que destinaram também as referidas emendas. É que eu não entendi muito bem, Evandro, mas todos que me procuram no centro de saúde, referente às emendas, eu atendo, respondo, assim como alguns vão lá e solicitam, olha, eu destinei tal, por exemplo, o Rafael, que destinou 10 mil, foi para a farmácia um refrigerador, uma geladeira. Ele vai lá, eu atendo, o Paulo foi até ele, atendeu, então todos que me procuram, eu atendo com educação, ética e coerência. Por exemplo, você é um vereador que nunca foi até mim lá no centro de saúde, mas o dia que você for, com certeza eu vou responder todas as suas indagações. Não, nós estamos na audiência aqui, com todo o respeito à diretora, então eu solicito da nossa presidente que seja passado o relatório e também seja passado a requisição com o valor e as notas daquilo que foi comprado. Aí depois eu vou fazer a minha divulgação. Tá bom? Muito obrigado. Nós vamos providenciar. Viu, Evandro? Sim. Nós estamos recebendo o nosso presidente, senhor Daniel. Boa noite, senhor Daniel. Prazer o senhor estar aqui com a gente. E, aproveitando, quero agradecer a presença do Zé Carlos. Muito obrigado. E gostaria também de falar que o nosso vereador Rafael, ele comunicou a ausência dele por não ter comparecido, ele justificou, então gostaria de comunicar a vocês a ausência dele. Podemos continuar? Também é importante ressaltar
que na atenção básica, que é o UBS-ISF, desse quadrimestre, nós tivemos visitas domiciliares, né, de agentes comunitários de saúde, que deu um total de 11.645. As consultas médicas na atenção primária especializada, como clínico, neurologia infantil, psiquiatria, gineco, também teve um número aumentado, por conta que nós proporcionamos essas especialidades, como, por exemplo, psiquiatria, foram 563 consultas, ginecologia e obstetrícia, 717, e neurologia infantil, 161. As atividades de enfermagem, como coletas, curativos, aplicações, aferições de PA e glicemia, estão sendo feitas e otimizadas, porque, a partir de 90 dias, isso vai entrar na parte de apontamento, né, das pontuações, das estratégias. E, então, a gente está batendo um foco muito em cima disso, porque nós queremos... a nossa missão é que a nossa saúde, que é o nosso município, esteja saudável e controlado em relação a doenças crônicas, que são hipertensos, diabetes, doenças respiratórias, que, se vocês também verem lá no nosso Plano Municipal de Saúde, é o que mais acomete a nossa população. Hipertensão, doenças respiratórias, é o que mais leva a internação e que leva também a óbito os nossos munícipes. Tá? Então, a gente está batendo bem o foco nisso também. Vamos lá. Bom, eu estou à disposição. A apresentação, ela anda melhor se vocês trouxerem para mim, vocês estão com o relatório, creio que vocês viram, leram, né? O que vocês tiverem de indagação, e eu respondo, e com isso a gente consegue dar andamento. O senhor Lucas. Boa noite, Amanda. Boa noite, público presente. Boa noite, presidente. Secretária, a senhora falou que encerrou a fila do home care. Encerrou a fila do home care nesses últimos dias do quadrimestre. O que tinha de demanda. Sim. Nós tínhamos 17 pessoas aguardando, né? Sim. Que, na verdade, Lucas, a fila nunca se acaba na saúde, né? Sim, sim. Só que, assim, tem um adendo desses 17, seria um caso prioritário conforme o seu relatório, com a sua resposta que você me encaminhou. Tá. Ele ficou aproximadamente 54 dias aguardando atendimento, que ele teve um AVC. Sim. Nós não conseguimos tirar um tempo da fisioterapeuta só para visualizar, dar um atendimento. Sim, para você, eu consigo explicar isso de forma muito fácil. Sim. Porque, se você ver aqui, quando eu falei sobre os nossos desafios e medidas, é em relação à escassez de profissional. Então, por que essa pessoa aguardou 45? Porque nós tínhamos apenas uma fisioterapeuta home care, que inclusive está ali na plenária, que é a Natália, e sentamos com a equipe de fisioterapia, alinhamos qual seria uma solução e chegamos à conclusão que é impossível dar andamento otimizado para essa assistência home care apenas com uma profissional e usando apenas um período que é de manhã. Para você ver como que isso foi ótimo, porque, a partir do momento que começou a Amanda Steca, que é a outra fisioterapeuta, fazer o atendimento home care, os 17 estão sendo atendidos. E os próximos que forem vir, terá também os atendimentos. Porque uma coisa óbvia. A demanda é grande, um profissional não vai dar conta. Então, é preciso aumentar. Tá? Então, isso até justifica a questão do aumento do CRIS. Eu tenho que fazer a limonada. Mas, para fazer essa limonada... Só que, assim, eu não entendo que a gente demorou tanto tempo... Porque não tínhamos duas profissionais. Sim. Estamos com a Amanda Steca faz quanto tempo? 15 dias. Em 15 dias, resolvemos a situação dos 45. A Natália, ela fica no home care de manhã. À tarde, ela é a fisioterapeuta do neurodesenvolvimento. Então, a gente tinha uma profissional para uma demanda. Você atende quantos diários de home care, Natália, de manhã? 5 por dia em 4 horas. Então, assim, é impossível. Mas não poderia ter passado, pelo menos, para fazer uma visita? A avaliação a Natália fez. Mas, assim, o fisioterapeuta é um. Sim. Tá? Então, assim, não tem como ela se dividir em dois, mas a questão foi resolvida. Acredito que ele esteja grato por estar sendo atendido. Sim. Tá? E a manutenção? E ainda está em manutenção a hidroterapia? A hidroterapia, vamos falar manutenção, mas o que vai ter que ser feito lá?
aquela lona, aquele material, ele vai ter que ser trocado. Foi feita a troca pelo mesmo material, mas o que acontece? A hidroterapia, ela aquece, e aí é umas colas ali. Com aquele aquecimento, vai soltando, e as pessoas ali, vai pisoteando, causa pequenos rachos. Então, eu, inclusive, em conversa com a prefeita, falei, olha, vamos apurar esse projeto de uma forma melhor para ter uma resolução mais eficaz, porque, ao meu ver, talvez trocar esse material não seja eficiente, porque já foi feita a troca e deu essa questão do vazamento também. Tá? Então, por isso que está em manutenção. Tá? Mas já tem esse projeto, já está sendo encaminhado, mas é que eu falei sobre essa questão do material utilizado. Se nós não poderíamos colocar um outro material para que isso não voltasse a acontecer. Sobre a fono, você já tem um pensamento de trazer um novo profissional pelo CRIS? Nós temos hoje 3 fonos, né? 2 são concursadas, nós contratamos através de licitação. E nós temos, sim, esse interesse. Por hora, a questão das fonos, a Lisa pode até me falar melhor do que eu, está equilibrada essa questão de demanda de fono. Tem 70 pacientes aguardando. Não tem como a gente dar alta para esses pacientes, sim, certo? Não tendo alta para esses pacientes, o que ocorre? Alguns outros, por exemplo, teve um AVC e vou precisar da fono. Esses outros, a gente não tem a suficiência de horário para poder estar atendendo também. Mas é uma profissional que está atendendo principalmente as crianças autistas, a demanda de crianças, que era muito grande, e nessa demanda em que ela foi contratada, a nossa fila está quase que zerada. Então, tem 7 pacientes só aguardando. Não, eu estive presente quinta ou quarta-feira, a Nena estava comigo. Sim, nós contamos. As outras duas profissionais. Ela é do público adulto. Isso, de público adulto, que é essa questão que você está falando e tem os 70 na lista. Não. Desculpa, não é. São crianças. São todos os tipos de idade. São 70 pacientes aguardando. Não, eu estou dizendo na questão de adultos. Não. Eu estou falando de pacientes, tanto criança como adulto. Tá, então porque esses 70 nós temos... são adultos, eu posso te garantir. Não é. Então, na troca que foi feita de prédio, onde eu fui chamada para trabalhar aqui com a neurodivergência, com o neurodesenvolvimento, não foram entregues para mim os pacientes, as crianças que deveriam ser atendidas. Porque todos os encaminhamentos que vieram para mim na neurodivergência, que precisava ser atendido de criança, estariam comigo aqui, a demanda não está. Por favor, passe o microfone para a Nena e a Nena vai explicar que ela estava presente. Boa noite. Boa noite. Temos, sim, 70 pessoas na fila da fono que atende na fisioterapia ainda. Tá? Dentre essas 70 pessoas, são de todas as idades, não são só crianças nem adultos. Né? Tem AVC, tem todos os meios ali que estão necessitando. Né? E... como você foi lá, Lucas, que nós explicamos para você, eu e a Lilian, né? É complicado, porque são atendidos de 5 a 6 crianças por dia. Dentre elas, ainda tem autista lá embaixo também. Tá? E quando chega urgência, emergência, que a gente fala, de AVC, a gente tem que abrir, sabe? A gente tem que encaixar, porque é de extrema urgência, tá? Então a gente nunca deixa eles na fila, jamais, tá? A gente dá um jeito ou de outro, a gente coloca essas pessoas na fila, tá? No atendimento, tá? Dentre esses que você viu lá de 2 anos, realmente tem gente esperando 2 anos, só que aí
é a demanda. Demanda por dia. Por dia é 5, 10, gente. É coisa assim. E, Lucas, é bom ressaltar que nós temos hoje, na saúde, e de verdade, 2 artigos de luxo. É mais fácil você cavar ali e achar uma pepita de ouro do que você encontrar um terapeuta ocupacional e um fonoaudiólogo para vir trabalhar, né, Cláudio? Então, assim, não é não querer, por exemplo, solicitar para o CRIS, assim, para você ter uma ideia, eu solicitei em menor tempo uma nutricionista e em 15 dias o CRIS me arrumou. A fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional, desde o início da gestão, já foi solucionada. E para nós conseguirmos, nós fizemos uma licitação para ter. Porque eles, hoje, eles estão valorizados, né? E eles não se encontram fácil. Tá? Então, assim, e já foi solicitado, a ideia, claro, que é aumentar, assim como foi aumentado a psicóloga para dar andamento, enfim, as outras especialidades, esse também. Mas é um profissional que hoje no mercado está muito difícil encontrar. E quando você encontra, o valor oferecido por eles é um valor alto para um município como o nosso. Tá? Mas, assim, o objetivo é sempre almejar o melhor para esse profissional. E assim como foi feito com a fisioterapeuta, a home care, também expandir para as outras especialidades também. Tá? Mas assim que possível, claro que vai ter. Não. Mas já foi solicitado. Não, a minha dúvida era essa, era só... Mas tem outras aqui, eu vou deixar outra pessoa fazer, que eu já vou fazer também. O Lucas, ele está nas redes sociais aqui na internet. Se algum internauta tiver pergunta para fazer também, está aberto para os internautas fazer pergunta. Pode continuar, Amanda. Eu estou aberta às indagações de vocês. Em relação a esse aumento de profissionais que está tendo aí que é louvável também, porque irá atender a demanda. Mas como houve, como diz que tem algumas pessoas têm prioridade, conforme o Lucas perguntou, por que não houve prioridade no atendimento daquele que estava precisando? Eu não sei o que é fisioterapeuta, Lucas? Fono? Era devido à falta mesmo? Da físio do AVC, não era? Também? Da físio, né? A físio desse AVC, por exemplo, como nós não tínhamos a profissional, o que foi feito, Evandro? Nós estávamos apenas com uma fisioterapeuta home care. Aí, o que eu solicitei para essa fisioterapeuta? Pega toda essa demanda e vai na residência e faça uma avaliação. Porque, por exemplo, a prioridade escrita lá é um AVC, mas dentro dessa prioridade existe o subcaso. Pode ser um AVC que aconteceu, inclusive, né, Natália? Ela chegou na casa da pessoa que estava lá, AVC, a pessoa recebeu ela no portão andando. Entendeu? Então, assim, a prioridade é escrita, mas só se sabe realmente qual é o grau certo dessa condição do paciente após uma avaliação. E, através disso, foi redirecionando e organizando essa demanda. Tá? Porque, assim, só escrita, realmente, às vezes a pessoa coloca lá um AVC, aconteceu isso da pessoa receber ela andando. Por exemplo, um caso de diabetes crônica, onde se entende que é uma questão mais grave e não é. Então, só através de uma avaliação, então o que foi feito foi isso. Avalia toda a espera e priorize, de fato, o que é realmente prioridade. Neste caso, essa demanda, que para você ter uma ideia, era 15, depois, no final, entrou 2, virou 17. Né? Essa demanda foi facilmente sanada quando entrou um profissional a mais. Então, o que nos mostrou? O que estava sendo ineficaz? O aumento da demanda para o número de profissional em questão. Tá? Mas, em relação a essa prioridade, não é que ele não foi atendido. A profissional foi até ele e viu que, inclusive, assim, tem esse fator também, tá?
Por exemplo, chega lá e ele fala assim, ó, eu estou fazendo fisioterapia uma vez por semana, já. O senhor pode esperar? Continua pagando? Sim. Então, isso tudo foi conversado com o paciente. Então, não foi uma coisa que, olha, veio essa demanda, a gente deixou para lá. Não, isso foi, essa paciente foi procurada, muitos já estavam fazendo fisioterapia, tá? Inclusive alguns com a fisioterapeuta que hoje nos atende também, tá? Qual que é a maior demanda hoje da saúde? A maior demanda da saúde? Você fala em termos de especialidade ou você fala em terapia? Por exemplo, terapia e especialidade. Ó, terapia, como aqui nós estamos vendo, devido também à escassez de profissional, tá? Nós temos essa questão da dificuldade de terapeuta ocupacional, mas o município hoje tem, né? E está uma questão de andando razoavelmente bem, com os laudados, né? E nós vamos expandir um horário a mais para ela, que é a Marcela. A relação da fono, que também entra nessa questão da dificuldade em encontrar o profissional e, quando encontra o profissional, não conseguir reter esse profissional devido ao custo que ele se propõe a vir, tá? Então, são essas duas, certo? Na parte de consultas especialistas, que é uma coisa que, devido também à demanda do nosso município, que sempre temos ali uma procura, é cardiologista, tá? E ortopedista. Então, e a saúde mental também, que é a parte de psiquiatria, né? E que nós hoje temos... Importante falar também que hoje nós temos uma profissional que atende psiquiatria e foi aberto licitação para psiquiatria, ortopedia também, que em breve nós vamos ter, através dessa licitação, uma outra profissional também, tá? Mas a saúde mental é uma coisa que está realmente no estado todo, no Brasil todo, né? Mas no nosso município também a demanda está alta, tá? Só uma última pergunta, Amanda, eu vou parar de perguntar. O que nós, vereadores, através das emendas impositivas, o que nós poderemos fazer para ajudar? A gente consegue ajudar na terapia? Acho que não consegue, né? Mas na especialidade, teria como indicar emenda para fazer mutirão, essas coisas, nesse sentido? Tem um vereador, não vou me lembrar o nome, que ele esteve em contato comigo e eu falei para ele, falei assim, se você destina para terapia, a terapia envolve um leque ali, envolve terapia ocupacional, eu posso custear a terapeuta ocupacional, eu posso custear a fono, eu posso custear a psicóloga, eu posso custear a fisioterapeuta, isso são terapias. Isso, de profissionais também é importante. É importante ressaltar que o município, a prefeita, fez por recurso próprio a capacitação para que as meninas iniciassem esse atendimento, né, do neurodesenvolvimento, né? Porque é importante, precisa ter uma diretriz, uma base ali para trabalhar com aquilo. Porém, é algo crescente que tem que estar sempre evoluindo, porque muda-se muito rápido assim, né? Então, capacitação sempre é importante. Então, se você me pergunta, porque às vezes a pessoa olha realmente isso, consulta, consulta, consulta. E na cabeça, consulta entra num bolo só. Mas terapias, porque aí terapias, eu olho lá na minha demanda, cara, o que está pegando? Fono? Pô, eu tenho condições de arcar aqui com uma fono? Capacitação. Poxa, você deu aqui R$10.000 para capacitação. Eu vou ver lá no meu setor de saúde qual é o nicho que está mais defasado. Eu pego esse nicho e ponho para atualizar, porque ele precisa estar atualizado, entendeu? Para andar com a mesma velocidade da atualidade, entendeu? Então, assim, não é apenas consultas. Claro que é muito importante, evidente, mas é que às vezes fica na cabeça a consulta como um todo. E se abrir terapia, a gente pode também custear essa parte das terapias de psicóloga, TO, e capacitação de treinamento para atender isso, tá? Vindo de encontro ao tema emenda, né, que o Evandro colocou, e tem vereadores que vai ser a primeira vez que vai destinar recurso. Então, eu tomei liberdade de fazer um explanado de valores que já vai ser para o ano 2026, tá? É o terceiro ano, né, 26, que vai pagar as emendas, né? Então, tomando por base a receita corrente líquida de 24, que
destina os valores de cada vereador e de bancada também, tá? Isso equivale já para o próximo orçamento, que está em fase de fechamento, R$ 1.535.300. Esse valor, como eu sempre falo, ele sai do mesmo bolo. Não é recurso novo no sistema. E o que eu tenho que fazer com esse recurso? Eu tenho que adequar ele no orçamento. A título de curiosidade, esses valores não mudam mais, tá? A Leninha me perguntou os valores, né? Então, como eu achei agora pertinente a matéria, cada vereador, a de bancada é complicada porque depende das bancadas de composição, que eu também tenho valor, que é 511.766. E a emenda individuais é para 2026, 1.023. Como vai ser esse valor? Cada vereador ele vai ter 113.725, sendo que metade desse valor, 50%, é 56.862, obrigatoriamente em saúde, tá? E o outro é livre, apesar de que pode ser também a saúde também. Aí fica a ideia de como deva distribuir-se valores. Eu acredito assim, como já falei, é do mesmo bolo, então ele tem que ser bem utilizado, bem gasto. Aí, o que a gente podia falar para os vereadores? Procurar os setores, os diretores dos setores, para ver a dificuldade. Como o próprio Vando comentou aí, que onde eu posso, né? Então fica interessante isso. Porque às vezes a ideia é muito linda, mas não é a prioridade de cada diretor, tá? É só isso, só essa ideia assim que eu achei interessante, porque já temos valores para 2026, a gente fecha o orçamento dia 30 agora, encaminha a Câmara, e em outubro os vereadores vão ter essa destinação. Eu sei que é livre, mas desde que seja livre, que seja bem utilizada, que é o mesmo bolo do município. Eu não tenho recurso novo para isso, eu tenho que tirar do meu bolo. Tá? Só a título de curiosidade só. Tá bom? Eu falei para ele que para eles distribuir para a gente é bastante, porque é 1 milhão e pouco, né? 1 milhão e pouco. Mas para nós acaba sendo pouco, porque 113 mil deixa 56 para a saúde, sobra 50. Então, a gente queria fazer muita coisa, né? Então, para a gente, se torna um pouquinho, a gente queria mais. Mas para vocês, a gente entende que é bastante, né? E só para falar, qualquer dificuldade da distribuição, porque ele existe assim, uma classificação orçamentária para ser utilizado. Então, às vezes, o que acontece? Eles conseguem embolar, né, o recurso, a gente fica numa dificuldade e a gente não quer devolver por isso, porque a gente entende a ideia que ele quis, então a gente tenta fazer o mais próximo. Então, qualquer dificuldade, procura a gente na contabilidade, a Nathalie está iniciando, também sabe fazer. Então, a gente fica à vontade para o recurso ser bem destinado, né, de forma correta, para não ser devolvido. Porque, de repente, um código lá acaba saindo diferente e acaba não sendo aproveitado. Correto. Né? Então, é para te procurar, para a gente ter certeza aonde está sendo destinado. Né? Isso. Deixa eu aproveitar. Boa noite a todos novamente. Eu até peguei um gancho ali do vereador Vando, que eu vejo que é importante nas emendas individuais. De bancada, obviamente, é melhor ainda, que os valores são maiores, o grupo que tiver o maior número de vereadores, o valor aumenta, né? Para a secretária, uma dica que eu vejo que é de suma importância para nós vereadores, que quando for gastar esses valores, comunicar ao vereador. Às vezes o vereador ele passa desapercebido, né? Não que vocês não interajam, mas é importante isso para cada vereador, para que a comunidade saiba aonde o vereador está destinando aquela emenda, para que eles tenham conhecimento. Porque fica aquela situação, mas eu destinei 50 mil lá para a saúde, né? Como o vereador Evandro disse. Então, acho que é importante, quando for gastar parte das emendas dos vereadores, né, comunicar. Tenho certeza que os vereadores vão ficar contentes com isso,
a comunidade vai ficar muito bem informada para onde está indo o recurso, e tenho certeza que a equipe de trabalho vai ficar mais contente ainda, porque o vereador está destinando, né, o dinheiro certo, como o Zé falou, para a necessidade, aonde deve, na verdade, ser destinado essas emendas nossas de vereadores, né? Mas eu quero aproveitar um gancho aqui já, presidente. Alguns números, obviamente, que me chamaram a atenção, sem demagogia, secretária, sem demagogia, presidente, alguns números me chamaram a atenção. Primeiramente, eu parabenizar aí o Conselho Municipal, que tem dado o parecer aqui, né, favorável às contas da saúde. Isso é muito importante, esse acompanhamento, né? Isso é transparência, é isso que nós queremos, né? Nós precisamos ser transparentes. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção de todo o trabalho que está sendo efetuado e muito bem feito. Uns números aqui que me chamaram a atenção. Vocês, mulheres, estão em números maiores que nós, homens, em Rinópolis hoje, né? 4.629 homens, 4.728 mulheres. Vocês estão por cima da situação hoje. E nós temos que tirar o chapéu para vocês. Além disso, o trabalho que está sendo realizado. Obrigado. Com licença, Magal, então vamos ficar aqui um spoiler, vamos falar assim, pensando justamente nesse número do nosso município de população feminina, para o próximo relatório quadrimestral vai entrar a parte do desenvolvimento da saúde que está sendo feito voltada à saúde da mulher, incluindo fisioterapia especializada na saúde da mulher, inclusive, tá? Junto com a ginecologista que atua hoje no nosso município. Então, no próximo relatório, vocês vão ter esse a mais aí também, porque já está sendo implantado, mas ele foi implantado no período, tipo assim, por algum tempo que já sai desse relatório quadrimestral, mas ele já está sendo executado, tá? Mas pensando realmente nessa questão, que nós temos que sim que cuidar das nossas mulheres, né? Que são pessoas que têm algumas condições de saúde, né? Como CA e tudo mais, e que o trabalho da fisioterapeuta em pouco tempo está surgindo feedbacks para nós de forma positiva. Secretária, outra situação que me chamou a atenção também é o número de nascimentos, o quanto reduziu em relação ao ano passado. Isso é muito triste, porque nós estamos percebendo a situação financeira que está ocorrendo no país, está chegando na família. Hoje eu vejo o casal, para ter 2 filhos, eles pensam 2 vezes, né? E com isso a nossa população está diminuindo. Então é preocupante esses números, né? Vamos ser convincentes que é preocupante. Então, ou seja, daqui para frente a tendência é piorar. É piorar. Eu vejo, ontem mesmo eu deparei, fugindo um pouco, só para quebrar o gelo, nós estávamos sentados com 2 casais e justamente nós entramos nesse assunto. Né, já estão aí há 2 anos, 3 anos de casados e não passa pela cabeça ainda de terem filhos. Por quê? Não é brincadeira quem é mãe, quem é pai, colocar um filho nesse mundo. Colocar é fácil, manter ele que é o problema, né? Boa noite a todos. Desculpa um pouquinho o atraso, mas a agricultura é assim, viu? Não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, não tem horário para chegar em casa. Ele só tem horário para pagar a conta, isso você tem que pagar. Quero aproveitar um gancho do nosso amigo Zé Carlos, amigo meu de 30 anos na política, né? 30 anos nós estamos juntos, sem discussão, sempre um respeitando o outro. Isso é muito bom. Espero, Amanda, que eu, talvez com vocês, a minha idade não dá mais para 30 anos, mas pelo menos 15 eu ainda fico com vocês. Então, isso. Então, eu quero aproveitar o gancho que o Zé Carlos falou, 113 mil para os vereadores, são 56 para a saúde. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, eu não fico só atrás desses 56 mil reais, não.
Graças a Deus já consegui uma ambulância. Estou pleiteando R$200 mil já. Estou brigando para que venha esse ano ainda. O Milton me pediu com tanto carinho um veículo da Câmara. Eu falei, isso eu não posso. Pediu por 2 ou 3 vezes. Eu falei, Milton, esse eu não posso. Porque se eu te dar esse, eu tenho que comprar um 0. Para mim comprar um 0, a intenção é reformar a Câmara. Aí eu vou dispor de dinheiro. Mas estou pleiteando. Já está bem avançado. Um carro, 7 lugares para vocês da saúde, no valor de R$150 mil, e mais R$50 mil para compra de remédio. Então, o cara me deu uma válvula e eu entrei. Então, já que você falou, então eu não estou... Claro que esses R$56 mil aí das emendas é bem-vindo, mas eu vou correr atrás. E vocês podem ter certeza, se vocês conheceram bem a atitude do Marcial, meu filho, ela já veio do pai. E o pai vai continuar. Nós vamos lutar pela saúde. Por quê? A saúde é um saco sem fundo. Nada dá. Nada dá. A saúde é cruel. E quem que não quer ter saúde? Todo mundo quer ter saúde. E nunca consegue atender todo mundo. Então, quero deixar bem claro para vocês. Eu estou correndo atrás da saúde, sim. Quieto, não sou muito de uba-uba, mas como já está falando, então já vem uma ambulância, já está certa, já está liberada. E hoje mesmo eu fiquei aqui umas 3 horas falando lá em Brasília, falando com o assessor, falando, então, ele me abriu uma válvula de escape de R$200 mil para a saúde. Eu falei, o que eu posso fazer? Ele falou, o que você precisa para a saúde? Eu falei, eu preciso... Aí eu lembrei do meu, eu preciso de um veículo. Então, ele falou, mas rapaz, eu acabei de dar uma ambulância, não tem problema. Eu preciso de um outro, sem ser ambulância. Ele falou, então, se promete lá um veículo de 7 lugares, em valor de R$150 mil, e os outros 50, você quer fazer o quê? Compre remédio. Remédio usa. Então, quero dizer para vocês, eu admiro o trabalho de vocês. Muitas vezes, vocês são ofendidos, eu sei, eu vejo. Então, eu fico quietinho ali no meu canto. Às vezes a pessoa nem sabe quem sou eu. Meu chapéuzinho de paia na cabeça, jeitinho de roça, nem sabe, mas eu estou ali prestando atenção. Não só agora, como eu venho 6 mandatos de vereador, não é possível que eu não aprendi alguma coisa. E o filho mais 3. Então, tem que aprender alguma coisa. Então, Milton, eu lembrei do jeito que você me pediu. Ô, seu Daniel, será? Ô, senhor, nós estamos precisando. Eu falei, esse da Câmara, não. Porque para me te dar esse, eu tenho que comprar um 0. Se eu te dar um 0, aí vai faltar dinheiro para a intenção nossa. Mas está pedido esse veículo. E eu, com a graça de Deus, e o modo que você me pediu, eu acho que até o final do ano ele está vindo por aqui. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Obrigado. Presidente, aproveitar, dirigir minha pergunta para o Zé. Zé, você poderia nos informar o que foi conseguido de convênios estaduais e federais já nesses 8 meses aí, na saúde, em modo geral? Você consegue passar isso para a gente? A saúde foi aqueles valores, né, que a gente até comentou, os custeios, né, seria 3 valores, um de 500, 2 de 250 e mais 50 mil federal custeio também. Então, a gente está com esse 1.050.000 aí, que é onde a gente está, combustível, medicamento, que está dando uma folga no recurso próprio. Então, é fonte estadual. Então, esse que alavancou nossa arrecadação dos 8 meses. E, por exemplo, ele falou de medicamentos, né? Também que vai entrar no outro relatório, referente à aquisição de alguns medicamentos que é de judicialização, né? E também para os pacientes laudados com autismo, né? E que foi utilizado por esses recursos que vieram desses convênios, tá? E também, referente também à nossa demanda da saúde, que eu não mencionei, foi um equívoco, Josi foi
papel fundamental nessa. Nós conseguimos zerar uma demanda, como eu disse, a fila da saúde nunca zera, mas, por enquanto, ela está descansando, não surgiu mais nada, né? Em pneumologia, por exemplo, que nós resolvemos todas as questões, incluindo o direcionamento para alguns pacientes crônicos que precisavam de medicações judiciais, né? Então, o médico já fez o documento, já direcionou lá para o Paulo na farmácia, do alto custo, né? Na verdade, não judicialização, alto custo, né? Urologia também, ortopedia. Então, assim, a saúde do município está andando muito bem, tá? Mas não é um mérito meu, tá? É um mérito de toda a equipe no seu setor, tá bom? Então, trabalhando em conjunto, os resultados de um quadrimestre para o outro estão sendo muito positivos, tá? Deixa eu aproveitar um gancho que você falou do autista. Eu não sou muito de entender de saúde, mas eu não sabia que tem tanta pessoa assim em Rinópolis. Aquela reunião que você veio aqui, eu percebi. E estou tentando pleitear uma boa coisa para os autistas também. Só que esse eu não posso falar ainda, que eu não tive um aval ainda. Mas já comecei a pleitear. Então, eu não vou falar para você assim, mas já tem, inclusive, tem uma palestrante, ela é de Presidente Prudente, é mulher de um deputado. Aí eu conversando, ela falou, se for o caso, que eu falei que sempre, tem uma discussãozinha aqui, e ela disse, vai vendo se contorna, que senão você marca um dia que eu vou lá fazer uma palestra. Eu falei, aí eu já tenho que falar com a chefe da saúde, eu não vou passar por cima, então eu tenho que ver se ela concorda, se não concorda, se está certo, se não está. Então, já tem essa possibilidade, viu? É a esposa de um deputado. Tá bom? Informação sempre é importante, né, meninas? Atualização, conhecimento, isso é algo diário a ser feito, tá? Muito obrigada. Em relação à quantidade, seu Daniel, a partir do momento que tem a parte do desenvolvimento de diagnóstico, os números não é que aumentam, eles surgem, porque o diagnóstico está sendo feito. Tá? Pediram para mim, tem um outro grupo, eu acho que é Ares, chegaram em mim e já vem pedindo. O que você pode fazer pelo Ares? Eu? É você, ué. Estão falando com você, é você. O que você pode fazer? Ah, não sei. Eu falei, eu não sei. Então, mas o que vocês precisam? Então, o ARE, na verdade, é uma associação. Isso. E nós até, né, Zé, recebemos alguns valores, mas, ao meu ver, é algo que seria melhor destinado para assistência, para o assistencialismo social. Né? Aí eles perguntou, o que você pode fazer? O que vocês precisam? É porque o que acontece, às vezes coloca, eu tenho aqui algumas emendas. Parece que é 58 pessoas que tem esse AIDS, já que ela falou. Hoje está com 58? 58? Porque só voluntário que trabalha? Só voluntários. Tá que nem Viva a Vida já? Ué, falou, mas peraí. Voluntários. Mas olha bem que ela falou para mim. Fui 3 vezes lá em casa. Não vou falar o nome das pessoas, que é chato. Sim. Aí um dia ela falou assim para minha mulher, Dona Inês, fala para o senhor Daniel, ele tem que amolecer o coração. Mas minha mulher falou, mas o quê? Ela falou assim, tá bom, vocês voltam aqui amanhã. Aí, se volta amanhã, foram mesmo. Aí eu estava no sítio ainda. Aí ele falou, as mulheres estão aqui. Falou, fala para ela de tomando água aí, não dá cerveja não, que é caro. Vai dando água para essas mulheres aí, pega a água da torneira mesmo. Aí cheguei, o que é? Falou, senhor Daniel, nós não temos um lugar para nós. Tem um lugar. Eu falei, se eu começar ajudando com um lugar para vocês, tá bom? Ele falou, ótimo. Então vocês já têm uma sala, 2 anos sem pagar água, luz e aluguel. Então, é o que eu já estou fazendo para vocês. Então, 2 anos, vocês já têm um lugar, não vai pagar aluguel, nem água, nem luz. Ela falou, já é um pontapé. Então, esse AIDS aí, 58 pessoas, mas então o Rinópolis só tem
gente doente tanto assim, pelo amor de Deus. O ARI, ele assistencia essas pessoas lá, elas são, já está na fase adulta, né? E elas têm tanto deficiência intelectual e, por vezes, uma deficiência intelectual associada a uma deficiência física. Tá? São pessoas que, por exemplo, na época que tinha aquele projeto da Bratac, alguns trabalhavam. Né? Inclusive, ficaram uns par de tempo lá no sindicato, trabalhando para a Bratac e lá no sindicato, e a sala do sindicato para eles. Então, a partir do momento que não teve mais esse projeto, eles ficaram um pouco deslocados, à mercê. E aí foi criado e desenvolvido por um grupo, o ARI. Né? Então, tá bom. Então, mas, assim, quando o ajudar, na verdade, o que o senhor fez foi corretíssimo, porque ninguém melhor do que eles para saber o que eles precisam. Né? Assim como o Zé Carlos falou, procure sempre o departamento para saber o que é preciso. São 3 senhoras. Sim. As 3 já falou, nós não temos lugar. Então, serve para vocês isso? Saíram sorrindo, contente. Então, 2 anos pode trazer. E essas pessoas que pertencem ao ARI, elas são assistidas pela saúde do município, tanto com psicólogo, as terapias que é necessária. Então, psiquiatra, os médicos, as estratégias. Ela me falou o volume, eu assustei também. Falou, mas peraí. Eu desconheci esse número também. Eu pensei que era aí 7, 8 pessoas, não, 58 pessoas também. Então, agora, depois, claro que eu vou chegar até você, vou chegar até a prefeita, vou chegar os órgãos superiores a mim, para ver que caminho que eu vou poder tomar para ver algumas medidas melhores. Você pode se preparar que eu vou cobrar. Estou esperando lá, pode ir, tá bom? Mais alguém querendo fazer pergunta? Primeiramente, quero agradecer a todos os profissionais da saúde do nosso município, sei do carinho, da dedicação de todos vocês. Como na audiência nós estamos vendo, acredito que seja a área mais difícil da administração pública. Muitas vezes nós cobramos também porque somos cobrados, viu? Então a gente repassa as cobranças, mas sei que tudo é revertido em prol e pelo bem-estar da nossa população. Eu nunca procurei a diretora, mas eu sempre estou no centro de saúde, procurando lá os farmacêuticos, a Josinha principalmente, sempre lá para marcar alguma consulta, né? Então eu agradeço sim o atendimento de vocês, o carinho de vocês, o Nilton também tem um atendimento muito bom para nós, então nós queremos agradecer. Agradecer também a Amanda pelas palavras. E, assim, o que depender de nós, vereadores, nós estaremos trabalhando. Ultimamente, uma audiência pública do Estado, nós conseguimos também, já foi alocado no orçamento do Estado, R$100 mil para a saúde do município. Eu pedi para o hospital, mas vai chegar na conta da prefeitura, a prefeita que vai decidir o que ela vai fazer. Então, nós estamos trabalhando e contamos com o apoio, com o carinho de vocês, que sempre tem tido carinho para com a nossa população, e continue assim, trabalhando pelo bem-estar da população, porque nós sabemos que a população, ela merece, ela só vai ao centro de saúde ou ela só vai em busca de alguma coisa quando ela precisa. Então, agradeço aqui o trabalho de vocês, de todos os departamentos da saúde, agradeço também a nossa diretora pelas explicações, o Zé Carlos, que é companheiro nosso de tantos anos, Zé Carlos nos auxilia, nos ajuda, e assim, o que nós pudermos fazer para a saúde, estamos à disposição, pode nos procurar como vereador, estaremos encaminhando também, se quiser, alguns ofícios também ao nosso deputado Ricardo Madalena, para que ele possa estar também ajudando o nosso município. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço, presidente, a oportunidade de estar aqui nesta noite falando, também agradeço também a nossa diretora. Muito obrigado. Podemos encerrar? Você quer falar alguma coisa ainda? Ô Amanda, a respeito a cardiologista, temos bastante aguardo ainda na fila? Encaminhamento?
Cardiologista, nós temos hoje a doutora Heloísa, né? Hoje nós temos, são 60, é isso? Porque a doutora Heloísa, ela esteve ausente e aí diminuiu o número de atendimentos mensais dela. E por ela vir do consórcio, essa ausência que ela teve, ela passou o período de entregar a documentação. Então, isso causou um atraso que apresentou um espaço ali sem a consulta. Por isso que chegamos a esse número. Em virtude disso, também por conversarmos que a nossa demanda de cardiologia é importante, eu fiz contato com outro cardiologista para que nós dividíssemos essa agenda da doutora Heloísa, que hoje é uma profissional excelente e, devido a isso, está com a agenda dela bem complicada em outras cidades, como Marília, São Paulo. Então, tendo em vista disso, nós estamos já alinhando um outro profissional para juntar a ela. Não é, tipo, é somar, não é uma substituição, porque uma substituição não resolveria. Então, nós somaríamos esses dois profissionais. Isso também já está sendo pensado, possivelmente no próximo relatório já vai estar incluído. Tá? Porque o nosso município tem essa demanda mesmo de doenças crônicas, né, de hipertensão, e se faz necessário ter uma cardiologista na atenção básica. Não, muito obrigado. É que o pessoal tá cobrando e aí a gente tem que fazer essa pergunta. Sim, mas é em decorrência disso mesmo, né? E a doutora Heloísa é uma excelente profissional. Então, todos gostam dela. Por vezes, até em contato com o consórcio, a gente até acabava falando, né? E as pessoas, não, quando que vai vir? Mês que vem, preferia até esperar. Claro que não tinha essa urgência, tá? Era um controle apenas para passar com ela. Mas, pensando nisso, já foi alinhado com outro profissional para somar a ela. Tá? Isso daí. Muito bem. Obrigado, Amanda. Obrigado. Termina a avaliação e, como não há mais nada a ser tratado, essa presidência agradece a presença de todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. E também quero agradecer a todos os internautas que estão com a gente. Quero agradecer aos nossos vereadores, Evandro, nosso Sidney, nosso vereador Lucas, nosso presidente, senhor Daniel. Quero agradecer ao Zé Carlos, o senhor Cláudio, você, Amanda, nossa diretora, muito obrigada. E eu acho que saiu tudo muito bem, essa audiência. Quero agradecer a todos que colaboraram e quero agradecer também aos funcionários da Câmara Municipal que estão aqui dando apoio para a gente. Muito obrigada. E dá por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigada.